Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Deus seja com todos os irmãos em Cristo. Que neste dia especial, a palavra divina toque os corações como um remédio suave que sara feridas e renova forças. Que a luz do Evangelho brilhe mais forte do que qualquer escuridão ao redor. Que o Espírito Santo nos conduza por caminhos seguros e que a presença gloriosa do Senhor permaneça entre nós. Aleluia! Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que está registrada no livro de Gênesis capítulo 19. Iniciamos a leitura do verso 23 a 29. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades, e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Até aqui, irmãos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom ter você aqui. Talvez você tenha chegado até este momento cansado, com o coração apertado, tentando entender o que está acontecendo ao seu redor ou até mesmo dentro de você. Sabe, às vezes parece que o mundo perdeu o rumo. Há tanta maldade, tanta injustiça, tanto pecado sendo tratado como algo normal. Mas quero te lembrar, com amor e esperança, Deus ainda está no controle. E Ele se importa profundamente com você. Hoje, vamos refletir sobre uma história forte, profunda, que traz verdades impactantes, mas também um convite cheio de misericórdia. A história de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra, uma cidade à beira do juízo. Os dois anjos chegaram a Sodoma no cair da noite. Ló, um homem justo, estava à entrada da cidade. Ao ver os visitantes, ele não ficou indiferente. Os recebeu com hospitalidade, com urgência, com honra. Isso já revela o coração de Ló. Mesmo vivendo em meio a um povo corrompido, ele ainda tinha valores, ainda temia a Deus. Mas veja o contraste. Os homens da cidade, jovens e velhos, se ajuntaram com desejos perversos, mostrando o quanto o coração deles estava longe do Senhor. A maldade havia se tornado rotina e a cegueira espiritual era tão profunda que nem mesmo anjos foram reconhecidos. Você já se sentiu assim? Como se estivesse cercado por pessoas que perderam totalmente o temor de Deus? Talvez até se questione, será que vale a pena seguir firme quando tudo ao redor está desmoronando? A resposta é sim, vale a pena, porque Deus vê, Deus ouve, Deus age no tempo certo. Deus ouviu o clamor das vítimas. Deus não é indiferente à injustiça. Ele enviou seus anjos para resgatar Ló e sua família antes da destruição. Isso nos ensina algo precioso. Antes do juízo, vem o aviso. Antes da queda, Deus nos chama, nos alerta, nos dá a oportunidade de arrependimento. Ló tentou avisar seus futuros genros, mas eles zombaram dele. Não levaram a sério. Quantas vezes o mesmo acontece hoje? Quando falamos de Jesus, do arrependimento, da volta de Cristo, muitos riem, dizem que isso é exagero, isso é coisa do passado. Mas o juízo veio, e o tempo da chance passou. Querido, não brinque com as oportunidades que Deus te dá. Quando Deus disser, corra, corra. Quando Deus disser, não olhe para trás, não olhe. O chamado para fugir. No amanhecer, os anjos quase tiveram que arrastar Ló, sua esposa e filhas pela mão. Eles estavam demorando demais. Talvez por medo, talvez por apegos, talvez por dúvidas.
Como é difícil deixar algo para trás, mesmo quando sabemos que não nos faz bem. Mas Deus, em sua misericórdia, pegou Ló pela mão e o tirou dali. Que cena linda! Um Deus que, mesmo vendo nossa indecisão, nosso atraso, ainda estende a mão e diz: Vem, eu não vou te deixar aqui. Será que hoje Deus também não está estendendo a mão para você? Talvez você esteja em um relacionamento tóxico, em um caminho errado, em um ciclo de pecado e sente que não consegue sair sozinho. Deus está dizendo: eu te ajudo, eu te puxo para fora. Os anjos dizem a Ló: tire sua família daqui, pois vamos destruir este lugar. Mas os genros de Ló não levam a sério. Quantas vezes Deus nos avisa, mas nós não cremos? Achamos que é exagero, que não vai acontecer nada. Mas veja o amor de Deus. Ele segura Ló pela mão e o tira da cidade antes do juízo. Mesmo quando Ló hesita, mesmo quando ele reclama: não posso ir para os montes, Deus ainda o poupa, permitindo que ele fuja para Zoar. Irmão, isso é graça. Deus não nos trata conforme merecemos, mas conforme a sua misericórdia. A mulher que olhou para trás. Olhar para trás é duvidar da libertação de Deus. É achar que o passado era melhor do que o futuro que Ele preparou. Desafio. O que você precisa deixar para trás hoje? Um pecado, uma mágoa, um vício? Deus está te chamando para avançar, não para ficar preso. E então veio o choque. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Por quê? Porque seu coração ainda estava preso ao que Deus estava destruindo. Ela estava saindo fisicamente, mas por dentro ainda pertencia àquela cidade. Isso é sério, amigo. Não basta sair da zona de perigo. É preciso que o nosso coração também saia. Às vezes dizemos que servimos a Deus, mas nossos desejos, nossos valores, nossos apegos ainda estão voltados para o mundo. Não é à toa que Jesus nos alertou: lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás, não deseje o que Deus já mandou deixar. Quando Deus diz fuja, não fique negociando. Quando Deus diz não toque, não tente justificar. Há lugares que Deus quer tirar você para te salvar, não para te punir. Sodoma e Gomorra foram destruídas. Fogo caiu do céu. A maldade chegou ao limite. Mas o que nos toca profundamente é que Deus se lembrou de Abrão e salvou Ló. Isso nos mostra que a intercessão tem poder. Deus ouve as orações dos justos. Deus honra alianças. Deus vê cada clamor que fazemos por alguém que amamos. Você tem alguém por quem está orando? Continue. Talvez você se sinta como Abraão, vendo de longe a fumaça, mas confiando que Deus sabe o que está fazendo. E Ele sabe. Querido, o que aprendemos com essa história tão forte? Deus ainda salva. Mesmo em tempos de corrupção, Ele estende a mão. Não brinque com a graça. O tempo da oportunidade é agora. Não olhe para trás. O passado precisa ficar onde está. Seja como Abraão. Ore, interceda, confie. Obedeça com fé. Mesmo sem entender, confie na direção que Deus te dá. Oração. Senhor Deus, hoje queremos te agradecer pela tua misericórdia que nos alcança mesmo quando estamos lentos em obedecer. Obrigado porque tu não desistes de nós, mesmo quando hesitamos, mesmo quando nos apegamos ao que deveríamos deixar. Te pedimos, Pai, que nos ajudes a discernir o tempo certo de fugir, que tenhamos ouvidos sensíveis à tua voz, olhos abertos para ver os sinais e um coração pronto para te obedecer sem olhar para trás. Livra-nos, Senhor, de sermos como a mulher de Ló, que não sejamos aqueles que saem fisicamente, mas continuam presos por dentro. Queremos romper com tudo o que nos afasta de Ti.
Dá-nos força para correr, fé para confiar e coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo parece incerto. Lembra-te de nós, assim como lembraste de Abraão. Salva os nossos, alcança aqueles que amamos, e se for preciso, puxa-nos pela mão como fizeste com Ló. Te louvamos por tua justiça e tua compaixão. Te glorificamos por tua paciência e teu amor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a presença de Deus seja constante em nossa jornada. Que a graça do nosso Salvador nos cubra de amor e que o Espírito Santo nos encha de sabedoria. Que os conselhos da palavra floresçam em nossos corações como sementes de vida eterna. Amém.